Bom dia a todos. Vamos iniciar a gravação. Bom dia a todos. Como sempre, estamos aqui todo trimestre, Marcelo Hampshire e eu, Marita Bernhardt, agora para apresentar o resultado do terceiro trimestre de 2024. Vamos iniciar falando dos destaques desse TRI, uma receita líquida de 4.113 milhões, 56% acima do terceiro TRI do ano passado, maior contribuição vem do M&A, nesse caso, 7% do crescimento orgânico frente ao terceiro TRI do ano passado. Um EBITDA de 424 milhões, um EBITDA ajustado, que representou 41% superior ao terceiro TRI também no ano passado, com uma margem bastante robusta de 10,3% neste TRI de 24. Lucro líquido ajustado, tem outros efeitos, principalmente do resultado financeiro, de um total de 178 milhões, com 7% de crescimento frente ao terceiro TRI de 23, e uma margem líquida de 4,3%. Nosso total de clientes atingiu 4.767 grupos de clientes. Aqui dentro tem uma estimativa de 450 clientes advindos da GRSA. Esse número ainda vai ter um ajuste, provavelmente, quando a gente tiver a integração total dos nossos sistemas, tá? E um NPS de 78%, que ainda não considera as empresas adquiridas, né? Ou seja, não considera a GRSA aí dentro desse número de NPS. Nossa distribuição de receita por linha de solução, facilities, dentro desses 46% que vocês veem aqui, a gente está incluindo 14% que é relativo à alimentação, lembrando que esses 14% representam exclusivamente o que já foi contabilizado de alimentação, basicamente de RSA, e que é o mais relevante, de junho a setembro, tá? A gente ainda está incluindo dentro de facilities, e assim que completar 12 meses, a gente consegue dar uma visibilidade melhor e vai separar esse número para que vocês tenham total visibilidade do número de alimentação separadamente. Os outros dois negócios, né, que também são representativos para a gente, manutenção e serviços industriais, com 24%, segurança com 23% e logística com 7%. A gente continua na nossa política de pulverização de receita para o cliente, maior cliente sendo 4%, não necessariamente é sempre o mesmo cliente, acaba tendo uma certa troca. E aí a nossa intenção não ter uma dependência exclusiva de poucos clientes. Essa é a visão que a gente tem aqui na distribuição de receita por cliente. Como eu falei, a receita líquida do trimestre atingiu um patamar superior de 56% relativo ao trimestre anterior, né? Destaque aqui, obviamente, para a contribuição da GRSA de 900 milhões nesse trimestre, um incremento de receita relevante, e uma receita líquida orgânica de 7%. A gente vai comentar bastante sobre esse crescimento orgânico. A gente enfrenta um ambiente mais duro e pressionado pelos clientes, no que diz principalmente a discussão de preços. A nossa política, como sempre foi, é manter contratos com rentabilidade, e nesse sentido a gente acaba privilegiando a manutenção da margem e, eventualmente, não tendo um ritmo de crescimento relevante. Lembrando que, quando você retira o efeito da safra 2022, que foi uma safra atípica, no nosso caso, o crescimento orgânico atingiria 9,6%, bastante em linha com o que a gente vinha tendo de histórico. No que se refere ao inorgânico, já comentei aqui o destaque da receita da GRSA de 900 milhões nesse trimestre, em conjunto com as outras companhias, Control, Invictus, Lyon, Mafood, além daquelas que a gente já adquiriu no ano passado. Nos 9 meses do ano, a receita também tem um incremento de 37% relativamente ao mesmo período do ano passado, o crescimento orgânico de 7%, o comentário que eu fiz no trimestre vale para o semestre, ou seja, a gente vem tendo aí um ambiente mais competitivo, mais duro, com uma postura mais dura do cliente, e a gente continua privilegiando margem. E uma receita líquida inorgânica também de destaque aqui, claro, da GRSA, né, que somado aí aos 290 milhões de junho, né, já supera
1 bi de contribuição esse ano, né? Com relação ao EBITDA, a gente teve um crescimento de 41% comparado ao terceiro tri, uma margem de 10,3%. Falando dos dois maiores ofensores, né, comparativamente ao que foi o terceiro tri do ano passado, a gente tem a participação da receita da GRSA vindo com uma margem entre 7,3% e 7,5%, ou seja, a gente tem um efeito de uma parcela relevante da receita vindo com uma margem inferior ao nosso padrão, além da despesa de passivo trabalhista, que esse trimestre atingiu 2,3%. Conforme a gente já comentou com vocês, a gente vem fazendo um ajuste no passivo trabalhista, eliminando as ações mais antigas, advindas de adquiridas, que estão em fase muito avançada, e mudando um pouco, mudou já, né, a abordagem, fazendo o encerramento dessas ações, o que acaba impactando a nossa despesa durante um período. A gente acredita que isso vai permanecer assim até meados do ano que vem e depois passa a ter um decréscimo suave aí para voltar a um patamar mais normalizado. O crescimento de 24% no EBITDA ajustado dos 9 meses, com uma margem de 10,4%, também 1,1 ponto percentual inferior aos 9 meses, também em função dos mesmos efeitos, né? A gente está falando de um impacto da receita da GRSA vindo com uma margem menor e também da despesa trabalhista, que esse ano está sendo acima aí do que foi o histórico, tá? Acima de 2% da receita. O lucro líquido ajustado, um crescimento de 7%. Lembrando que no efeito do lucro líquido, a gente tem uma questão do resultado financeiro, que é o ajuste monetário das provisões. São despesas não caixa, mas que afetam o resultado financeiro, e quando a gente traz, então, tanto provisões quanto tributo sobre júdice, eles sofrem esse tipo de atualização monetária, que é contabilizado dentro do nosso como despesa financeira. Esse é um dos impactos que a gente teve dentro desse período todo, seja no trimestre, assim como nos 9 meses, tá? Adicionado a isso, a gente teve uma receita financeira um pouco menor, porque em função de todo o investimento que a gente fez na GRSA, obviamente o nosso caixa ficou um pouco menos, gerou um pouco menos de receita neste período, tá? Então, um crescimento de 7% do lucro líquido ajustado no trimestre e 13% nos 9 meses, com uma margem aí de 4,8 percentuais. Também em função da GRSA, obviamente, que afeta esse resultado do lucro líquido. Marita, só dando um pouco mais de cor aí, se você puder botar um slide nessa questão da despesa financeira não caixa, porque realmente é relevante, né? Do lucro líquido, tá? Isso, do lucro líquido. De janeiro a setembro, a correção da nossa provisão de tributo sobre júdice representou 32 milhões de reais de impacto negativo nessa conta, e a correção do sistema S, que a gente ainda mantém a provisão, e por consequência a gente tem que fazer a correção do estoque de provisão pela Selic, representou 30 milhões de reais no acumulado de janeiro a setembro. Quer dizer, então, impactando esse lucro líquido aí de forma negativa, e que são itens com efeito não caixa, nós temos 62 milhões de reais, né? Obviamente que menos o benefício de imposto de renda, no acumulado até setembro. Vamos lá, pode seguir. Agora eu passo a bola para você, Marcelo, para falar um pouquinho de M&A. Tá, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom, nós fizemos essas 10 aquisições, né, ao longo de 23 e 24, com uma receita combinada de 5,3 bi, essas 10 companhias. Como vocês já sabem, todas já estão integradas no nosso RP, a única exceção é a GRSA. A GRSA, por ser uma aquisição mais complexa, a gente foi mais cauteloso no processo de integração. Então, a previsão é que a partir de 1 de janeiro, agora de 2025, a gente comece a rodar a GRSA no nosso RP. Como a gente teve mais tempo, a aquisição está sendo muito bem planejada, realmente com um nível de profundidade muito grande. Então, está tudo conforme o projetado para a gente, de fato, começar a rodar a GRSA no nosso RP a partir de 1 de janeiro. E aí, a gente vem comentando isso recorrentemente com vocês também. Com relação à GRSA, a nossa expectativa é virar a chave de sistema dia 1 de janeiro
Um outro marco importante vai ser ao longo do mês de abril, onde vai ocorrer a integração física das equipes, né, da GRSA e da GPS, e aí sim, a partir de abril, a gente começa a fazer a captura de sinergias, né, que a gente está bem animado aí com os potenciais de captura, tem realmente muita sinergia a ser capturado, mas a gente só vai começar, de fato, a implementar essas reduções, né, essas capturas de sinergia a partir de abril. As demais companhias, né, como eu já comentei, até a Marfood, elas já estão integradas no nosso RP e a gente está já na fase de captura de sinergia nessas companhias. Um outro dado relevante a destacar, como a Marita também já tangenciou aqui o assunto, é que esse é o primeiro trimestre no qual nós tivemos uma contribuição plena das 10 companhias no nosso resultado, né? A GRSA no trimestre anterior, no segundo trimestre, só teve um mês de contribuição. Nesse mês, a GRSA já entregou uma contribuição plena, daí esse aumento tão expressivo em receita e também em EBITDA. E aí, mais um dado importante também, a gente não apresenta aqui o resultado pro forma, a gente não tem esse costume. E aí, quando a gente apresentar aqui o slide sobre alavancagem, eu vou reforçar esse ponto. Então, assim, a gente não apresenta aqui resultado pro forma, mas se apresentássemos, nós teríamos algo como 3 bilhões de reais de receita adicional no resultado dos últimos 12 meses, e algo entre 250 milhões a 300 milhões de EBITDA adicional, né? Marito, acho que a gente pode seguir para o próximo slide. Bom, e aqui tem um resumo do que nós fizemos de aquisição desde o IPO, né? Foram 23 companhias adquiridas, com uma receita combinada de 8,1 bilhões de reais. As aquisições todas, elas ocorreram naquele perfil que a gente considera o perfil ideal, né? Que é o perfil que realmente nos oferece um maior potencial de retorno para o capital investido. A única exceção foi a GR. Então, dessas 23 aquisições, 22 foram companhias de médio porte, que são as companhias que, de fato, acabam tendo uma margem mais pressionada porque elas têm menos espaço para diluição de custo indireto, né? Eu acho que um outro destaque importante a fazer aqui é a elevada concentração que nós tivemos de aquisições no setor de manutenção, que era um setor, antes do IPO, praticamente irrelevante para a GPS, mas em função desse volume de aquisições no segmento de manutenção passou a ser um setor super relevante para a gente. Então, eu destaco esse ponto, nosso crescimento a partir das aquisições no segmento de manutenção e serviços industriais, com 8 aquisições, e também, obviamente, o crescimento em alimentação. Até o IPO, o segmento de alimentação também é um segmento irrelevante para a GPS em termos de receita, a gente praticamente só tinha a LC, era a nossa companhia nesse segmento, e agora, com a aquisição da GRSA, principalmente, e também com a aquisição da Marfood, eu acho que passa a ser o nosso principal negócio, a nossa principal vertical, em conjunto com a vertical de facilities, né? E um terceiro dado relevante a destacar aqui é que nós, ano passado, finalmente conseguimos entrar em 3 verticais novas para a gente, que é a TeleSV, né, que é manutenção de rede de telefonia, a Control, manutenção de rede elétrica, e a Lyon, que fornece mão de obra técnica para a área de saúde e segurança do trabalho. Então, obviamente, a gente está aqui nesse momento de conhecer melhor os negócios, a gente está testando o fit com o nosso modelo de gestão, mas os primeiros sinais são muito favoráveis. A gente realmente acha que tem um fit muito grande com o nosso modelo de gestão, com os nossos sistemas. Então, a expectativa é que essas 3 verticais possam ser, no futuro, uma nova rodovia para crescimento, tanto orgânico como inorgânico. E aí eu acho que é isso, Marita. Falei tudo. Legal. Bom, dando também aqui uma visão sobre a geração de caixa, né? Como que os 9 meses aí do ano, a gente, nesse caso, teve uma geração de caixa muito positiva, 107% do EBITDA. Acho que o que fez a grande contribuição, no caso do fluxo de caixa operacional, foi a estabilização do contas a receber, né? Você olha o histórico, a gente vinha tendo um crescimento
tri contra tri, né, dos dias do contas a receber, esse movimento cessou. Ele teve naquilo que é legado GPS uma leve queda, uma estabilização, mais do que tudo, e a gente incorporou também a GRSA, né? Então, acho que todo o esforço que a gente já vinha comentando com vocês, no sentido de alinhar incentivos, de tornar essa questão do contas a receber prioritária, começa a aparecer o resultado e a gente começa já a ver o efeito disso na geração de caixa operacional desse período, né? O terceiro TRI já vai aparecer para vocês aí um número de contas a receber mais estabilizado, até uma redução, se você pensar em termos de TRI contra TRI ou em termos de 9 meses contra 9 meses. No caso de juros e IR pago, vale citar que a gente teve aí um efeito muito positivo de compensações dentro do IR. Vocês vão ver um efeito caixa do IR pago muito consistente, aí, muito gerando um efeito positivo do período. Tá? A gente acabou conseguindo fazer várias compensações do IR. Tá? E nas atividades de financiamento, acho que o grande destaque é mesmo a captação aí de debêntures e de empréstimos no valor de 3.650, tá? Além de outros itens que afetam esse movimento. E no investimento, o destaque é a aquisição da GRSA. A gente encerra o período com um caixa de 1 bi 364, que é uma boa notícia aí, principalmente no que se refere ao contas a receber e a capacidade que a gente teve aqui de fazer a compensação dos créditos de IR. Com relação à alavancagem, lembrando, né, que aqui quando a gente traz alavancagem, a gente só considera o que foi efetivamente contabilizado no período. Então, a gente está assumindo sempre nesses números o EBITDA da GRSA só de junho a setembro, mas mesmo assim a gente já consegue ver uma redução de 4 pontos percentuais no que entre segundo TRI para terceiro TRI, né? Mostrando aí já uma tendência positiva de redução do nosso nível de alavancagem já no período aí de TRI contra TRI, segundo TRI contra terceiro TRI do ano. Tá? Aí, acho que você queria fazer um aquele comentário ponto, aqui, né? né, Marcelo? Numa análise pro forma, aquele EBITDA ajustado ex-IFRS 16, que está em 1 bi 428, ele iria para algo como 1 bi, 1 bi 700, né? Acho que a gente chega nesse patamar aí de 1 bi 700 anualizando as aquisições, que não é só a GRSA, né? Tem outras companhias, por exemplo, a Lyon, a Invictus, a Control, a Marfood, elas também não estão completas nessa base de resultado. Então, é uma análise perversa porque a dívida bruta ela já incorpora 100% dos desembolsos para a aquisição das empresas, mas o EBITDA não, né? Então, acho que a gente, uma análise pro forma, teria aí pelo menos 1,7 bi de EBITDA, e isso reduziria a nossa alavancagem para 1,5 vezes. Então, a gente tinha a meta, né? A gente vinha aqui comunicando recorrentemente nosso objetivo de retomar no primeiro semestre do ano que vem ao patamar de 1,5 vezes. Eu acho que a gente está aí on track para entregar essa meta, e aí sim a gente vai retomar o programa de aquisições. Esse tempo foi muito importante, porque a gente teve tranquilidade, nosso time de M&A, para recompor um pipeline qualificado com empresas que realmente oferecem para a gente um payback muito bom nas aquisições. Então, eu acho que no primeiro semestre do ano que vem, a gente está aí com tudo encaminhado para retomar a alavancagem de 1,5 vezes e retomar o programa de aquisições. Bom, com isso a gente encerra aqui nossa apresentação, a gente vai abrir para perguntas. Já estou aqui com a sequência de quem levantou a mão. Então, vamos, por favor, abrir o áudio para o Maurício Cepeda. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. É, duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é a questão da GRSA. Né? A gente vê, assim, pelo que vocês reportaram de receita líquida de 3,6 bi, que a receita bruta estaria em torno de 3,9 bi, ou seja, 18% acima do que tinha sido anunciado na época da aquisição. Então, assim, algumas coisas, né? Primeiro, o que que tem levado esse crescimento? O que vocês estão tendo aí de drivers principais desse crescimento? E, e aí, como se a gente pensa isso para frente, né? Porque
tipicamente, pelo que vocês fazem, existe sempre um movimento de correção de contrato, né? Vocês acabam tirando contratos não econômicos, isso poderia mexer no crescimento, né? Então, como seria isso para frente? E a nossa segunda questão, um pouco de reflexão do crescimento orgânico, né, que vocês têm nas outras linhas de negócio. É, se o que a gente está vendo agora poderia ser um benchmark do que a gente também viria para frente, ou seja, uma situação em que você já não tem mais ganho de margem a nível de contrato, você tem muito mais a nível do headquarter, e você já entra num ritmo mais regular de perda e ganho de contrato, ou seja, o que a gente está vendo hoje não poderia ser justamente uma tendência também para médio e longo prazo. Obrigado. Você falar de RSA? Eu comento. Não, assim, com relação à GRSA, foi uma surpresa, de fato, eles tiveram um crescimento importante de receita, eles estão rodando hoje com uma receita mensal recorrente de 320 milhões de reais, bruta, né? Que dá mais ou menos aí 3,8 bi por ano. Então, esse é o patamar aí de receita recorrente da GRSA hoje, foi uma surpresa aí, a gente, de fato, no período da diligência, a receita era menor do que essa, era 3,3 bi. E aí, com relação ao crescimento orgânico, se quiser, eu posso começar a comentar e assim, eu acho que o crescimento orgânico para frente, ele vai depender muito da intensidade das aquisições, né? E vai depender muito também das características das companhias que a gente venha comprar. Então, provavelmente, sim, a GRSA tem contratos que são deficitários, contratos superavitários, isso é normal. Então, óbvio que o nosso trabalho aqui é tentar renegociar o contrato numa situação mais equilibrada com o nosso cliente, né, os contratos deficitários, nem sempre é possível. E aí a gente eventualmente acaba perdendo alguns contratos, né? A gente falha quando isso ocorre porque não é o cenário ideal. O cenário ideal é a gente conseguir renegociar o contrato, mas é inevitável, né? Numa análise estatística, isso vai acabar ocorrendo em alguns contratos e a gente perde receita e isso acaba, sim, machucando um pouco o crescimento orgânico. Então, eu acho que o nosso crescimento orgânico, olhando para frente, ele vai depender muito da intensidade das aquisições que a gente venha fazer e da característica das companhias que a gente venha comprar. Curiosamente, quanto mais oportunística é a aquisição, quer dizer, quanto mais comprimida é a margem das companhias que a gente compra, maior tende a ser a perda de contratos, porque significa que essa companhia tem na sua base de contratos muitos contratos deficitários, né? Então, assim, não tem uma regra não, eu acho que vai depender muito da intensidade, né, do volume de receita adquirida e da característica das companhias que a gente venha comprar. Eu acho que no orgânico tem que acrescentar que, historicamente, se vocês voltarem lá para 2015, né, isso tem em alguns materiais iniciais, vocês vão ver que o orgânico ele tem maior volatilidade, né? Ele está um pouco mais suscetível também a um ambiente tanto do cliente quanto da competição. Então, na nossa visão, o objetivo aí de médio e longo prazo é a gente não trazer para dentro contratos que podem ferir estruturalmente a margem da companhia, né? Mas continuar crescendo num patamar razoável de orgânico. Então, se esse trimestre, esse período de 9 meses, vocês estão vendo 7%, como o Marcelo comentou, né, a safra 22 foi um pouco mais ofensora, a gente estaria entregando esse período 10% de crescimento orgânico, que está em linha com o histórico, né? Então, acho que é um pouco o efeito do M&A, o efeito do ambiente macro, mas a gente já tem a experiência em dizer que às vezes vai ser um pouco menos, às vezes vai ser um pouco mais, mas estruturalmente a gente não está revendo uma visão de futuro para o crescimento orgânico. Internamente, a gente continua com as nossas metas de crescimento orgânico, acreditando que tem ainda muito espaço para crescer nesse mercado que é extremamente pulverizado, mas de uma maneira rentabilizada, né? De uma maneira sustentável, né? Em termos de margem. E acho que esse é o aspecto que faz com que o ritmo do crescimento seja um pouco mais lento ou um pouco mais rápido, né? Acho que esse é o aspecto relevante para a gente aqui. Sempre vai ter esse trade-off no crescimento orgânico. Tem muita variável, né? A gente, por exemplo, nesses momentos de economia mais complicada, a gente tem vários contratos que a gente perde, mas até acaba sendo uma opção nossa. A gente tem, por exemplo, um volume, contratos onde o cliente não está pagando, está em atraso. Então, a gente
nesse momento de maior pressão econômica, de taxa mais alta, a gente perde muito contrato, acaba devolvendo muito contrato porque não está recebendo, né, do cliente. Então, oscila muito, é como a Marita comentou aqui, é um negócio complexo, tem vários fatores que acabam afetando esse crescimento orgânico, economia, enfim, o nível a nossa atividade com M&A, a característica das companhias que a gente compra. Então, são vários fatores que acabam afetando, né? Por isso que a gente sempre apresenta também um CAGR aí de 5 anos, 3 anos, que, como eu comentei, ele é mais volátil, tá? Perfeito, claríssimo, obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigada, Cepeda. Vamos para a Fernanda Recchia. Por favor, abrir o áudio da Fernanda. Oi, Marita, Marcelo, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Dois pontos aqui do nosso lado. Primeiro, eu queria explorar um pouquinho a dinâmica de contas a receber, né? Acho que um dos destaques aí do trimestre foi essa melhora de contas a receber, que caiu para 78 dias. Eu queria entender se já esse seria meio que o nível normalizado, ou se vocês ainda enxergam espaço, né? Dado que vocês começaram a implementar recente as medidas aí para melhoria de recebimento, de cobrança, se vocês veem algum espaço adicional aí ao nível visto no Q3, ou se esse nível aí já é o nível normalizado daqui para frente. E o segundo ponto, ainda no quesito de crescimento orgânico, eu queria explorar um pouquinho, como vocês bem colocaram, né, ainda no Q3 teve o efeito da safra 2022. Eu queria entender quando que vocês estão esperando, né, que esse efeito residual ele se zere, se a gente ainda deveria haver algum efeito disso no Q4. E talvez vocês puderem comentar um pouco se vocês estão vendo um pouco mais de dificuldade mais no nível de renovação do contrato ou na captura de novos clientes, né? Dado que, mesmo excluindo os 9,8 ainda é abaixo dos 10 a 12% que vocês historicamente rodam. Então, só para entender um pouquinho mais esses dois pontos. Obrigada. Tá. Acho que do contas a receber, o que a gente pode esperar é uma certa estabilização, né? Eu acho que não é um item que a gente consegue fazer uma mudança tão rápida, tão a curto prazo, né? A gente pretende sim ainda implementar algumas medidas no ano que vem. Então, são coisas novas que estão alinhadas com incentivos para o controle aí do capital de giro e, em especial, do contas a receber. Então, a gente pode vir a ter efeitos positivos, mas a nossa visão é que esses efeitos eles não são tão imediatos. Eles vão, ao longo do tempo, sendo traduzidos aí numa redução de dias. Eu acho que a gente conseguiu ter uma mobilização grande. Quando você olha, a GRSA trouxe uma contribuição, mas, em especial, a própria GPS, ela teve ali uma estabilização em alguns, e até uma redução pequena, tá? Então, para frente, eu diria para você assim que a gente não olha como algo que dá para se mover esse ponteiro muito rapidamente, não. Eu acho que aos poucos, tá? A gente está na busca de melhorar esse item e a gente continua aplicando medidas que ainda vão ter efeitos ainda no ano que vem, mas como eu falei, acho que são melhorias marginais, tá? Melhorias que vão sendo vão aparecer ao longo do ano. Com relação à safra 22, você não vai ter um degrau, né? Você vai ter esses efeitos residuais, né? Então, quando você olha para trás, no primeiro TRI, a safra 22 teve um efeito maior, no segundo ainda um efeito grande, esse TRI já um pouco menos, vai ter algum efeito no quarto TRI ainda, né? Eu acho que a gente vai conseguir ter uma estabilização dentro dessa safra 22, mais, assim, já próxima a zero aí no final desse ano, começo do ano que vem, tá? Acho que esse é o efeito que a gente vai ter de safra 22. E aí, com relação ao orgânico, o que a gente está vendo, em grande parte, é isso que o Marcelo comentou, né? Onde a gente tem um efeito do crescimento orgânico mais negativo, vamos chamar assim, é no contrato atual.
As conquistas até estão funcionando muito bem, a gente consegue ter um efeito aí de gross ads positivo, tá? Mas é aquele cliente ou que não está pagando, ou que na hora do bid está pedindo uma redução de preço, está buscando algo que na nossa visão não daria sustentabilidade, né, rentabilidade no contrato. Então hoje o churn que a gente está vendo é naquela porção do same client sales, tá? Ou seja, o cliente atual que acaba tendo ou buscando uma negociação de prazo ou tendo um comportamento inadimplente, que para a gente não faz sentido, ou buscando no bid um preço muito inexequível, que a gente considera também que não valeria a pena ter continuidade. Tá? Você quer agregar alguma coisa? Não, acho que é isso. Tá ótimo, pessoal. Obrigada. Vamos abrir o áudio agora para o João Friso. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marita. Obrigado por pegarem minha pergunta. Tem uma pergunta com relação à GR também, com relação à trajetória de margem, né, daqui até o meio, final do ano que vem. Né, assumindo que vocês fazem a integração do sistema até o final desse ano e a partir de janeiro vocês começam a rodar já tudo consolidado, né, você deveria começar a capturar sinergia, mas que no curto prazo pesa na margem, né? Então, assim, queria entender assim, pensando, né, partindo desses 10,5 hoje que vocês estão rodando, o que seria uma margem aí para o primeiro semestre do ano que vem? E o que seria a margem que vocês estão mirando para o final do ano que vem, onde eu imagino que grande parte da sinergia tenha sido capturada já? Obrigado. A gente não pode dar guidance, né, João? A gente vai tentar te responder aqui sem falar de números. Não, mas assim, eu acho que é o que você comentou, né? De fato, a gente deve ter alguma pressão em margem Uhum. a partir do segundo, quer dizer, no segundo trimestre, que é quando a gente vai começar de fato a ter as capturas de sinergia, aí você tem custos de desmobilização e etc., que acabam machucando um pouco a rentabilidade. Então, deve ser um trimestre, eu imagino, mais pressionado, né? Um pouco de margem. E aí o que a gente espera, e aí a gente está com uma expectativa muito positiva com relação a isso, é que no segundo semestre, quer dizer, a partir do segundo semestre, né, obtidas essas sinergias, a gente retome ao patamar de margem histórico da GPS. Uhum. A gente está com essa expectativa. Acho que agregando o que o Marcelo está falando, né, de uma maneira agora cada vez mais consolidada, né, a gente vê a condição de trazer a GRSA para um patamar de margem padrão GPS, né, num prazo aí de até final de 2025. Isso para nós é cada vez mais claro, né, Marcelo, em termos daquilo que são as sinergias identificadas na GRSA. Não, maravilha, perfeito, pessoal, super claro. Bom dia. Obrigado, Obrigada, João. João. Vamos abrir o áudio para o André Ferreira, por favor. Oi, bom dia pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Parabéns pelo resultado. Dois pontos aqui. Primeiro, vocês fazem aquele comentário no release de pressão de competição nesse TRI. Eu entendo que possa ter relação, né, com o cenário macro, como vocês comentaram agora há pouco, mas se puderem dar uma cor maior do ambiente competitivo e comentar, né, se esse ponto que vocês levantaram no release é algo além do normal ou é só o business as usual desse setor que realmente é muito competitivo. E o segundo ponto, a alavancagem nesse TRI já fechou, né, em 1,8 vezes, e vocês, né, no passado já tinham comentado de que precisariam, né, de uma alavancagem abaixo de 1,5 antes de retomar a atividade de M&A, e que seria no segundo semestre de 2025. Enfim, ali agora no final da apresentação, o Marcelo até comentou que talvez fosse no primeiro semestre, né? E realmente, quando a gente olha para a alavancagem anualizada desse TRI, já estaria em 1,49. Então, é só para clarificar, assim, se nesse comentário ali da apresentação das negociações de M&A voltarem no primeiro semestre, se já daria para esperar anúncio no primeiro semestre, e daí, assim, reconhecimento em boa parte do ano, ou é mais retomar negociação, e, enfim, tem todo o processo padrão aí que poderia demorar um pouco mais. Obrigado. Tá bom, André, quer que eu responda? Do primeiro, acho que vale eu só fazer um comentário aqui que o ambiente competitivo que a gente vive, André, é um ambiente
bastante arbitrado, porque eu tenho muito competidor, médio, pequeno, grande, né? Então, eu estou sempre muito ofertado para o cliente. O cliente tem a possibilidade muito grande de arbitrar preço. E quando isso acontece numa combinação onde o cliente está pressionando por menor preço e maior prazo, é aí que a combinação começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Então, acho que de uma maneira estrutural, a gente sempre vai olhar para o nosso setor e dizer, eu estou competindo com o médio, com o grande, né, e eventualmente com o regional, com um fornecedor regional. Mas quando o cliente tem essa postura um pouco mais, né, vamos dizer assim, cuidadosa, um pouco mais incisiva até, de ou tentar negociar preço ou tentar negociar prazo, e é isso que a gente está vendo agora. Um ambiente onde principalmente os clientes, né, os grandes clientes, que são mais profissionalizados nessa negociação, estão buscando uma melhor condição. E acaba que a gente não segue dentro de uma linha de aceitar um contrato em que a margem eventualmente não seja dentro do nosso patamar. E porque a gente sabe que um contrato que vai durar 3 anos, dificilmente eu vou conseguir recompor margem de uma maneira substancial durante esse período, tá? Então, a gente não conseguiria manter essa margem sem criar um efeito estrutural na nossa própria margem. A gente acaba optando, é um trade-off, a gente acaba optando por privilegiar a rentabilidade. Mas eu acho que o que a gente está vendo agora é diferente do que a gente, né, talvez sinta um pouco no ano passado, é essa postura do cliente mais incisiva, pressionando um pouco mais, né? Trazendo uma questão de prazo e de preço um pouco mais forte, né? Eu acho que é essa combinação que acaba gerando um efeito aí orgânico. E aí, com relação à alavancagem, assim, como você observou aí, a gente está realmente numa base pro forma já na base de 1,5. A gente tem um quarto trimestre difícil agora, porque é o trimestre que a gente paga o 13º, então, historicamente, é um trimestre com uma geração de caixa ruim. A nossa expectativa aqui é de manter a dívida líquida no quarto trimestre, mas vai ser um desafio grande em função dessa concentração do pagamento do 13º. E aí, enfim, se a gente conseguir, de fato, manter a dívida líquida no quarto trimestre, que é o nosso desafio, a gente começa o ano que vem já praticamente com essa meta de 1,5 vezes entregue, né? E aí sim, quer dizer, eu acho que a divulgação de novos M&As vai depender muito da dinâmica negocial. A gente hoje, assim, para ser franco com vocês, não está com pressa, a gente está preocupado em ter um pipeline qualificado, até porque a integração da GR está consumindo muita energia do time de integração e vai consumir ainda ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, que é o momento que a gente vai estabilizar o sistema, né? Você integra o sistema e os 3 meses pós-integração é aquele período que você tem que estar muito atento para você evitar problemas, corrigir rapidamente alguma distorção. Então, é essa fase de estabilização. Então, a gente hoje não está com pressa para, né, fazer aquisição, justamente porque o time está muito concentrado em fazer uma integração muito redonda da GR. Então, eu diria que o mais provável é que a gente comece a divulgar isso a partir do segundo semestre, de fato. Eventualmente, alguma coisa já no segundo TRI, mas eu acho que isso vai ser exceção, né? Eu acho que a maior parte tende a ser no segundo semestre do ano que vem. Perfeito, obrigado. Vamos abrir o áudio para o Gabriel Rezende, por favor. Gabriel? Opa, consegue me ouvir, pessoal? Sim, sim. Perfeito. Desculpa. Só queria chamar a atenção para a margem de GPS, quando a gente exclui o efeito de GSA, vocês foram comentando disso ao longo da apresentação, mas talvez só explorar um pouco mais aqui eventuais alavancas que a companhia tem explorado para, de fato, entregar uma rentabilidade maior do que a gente tem observado historicamente, principalmente quando a gente nota que ex-GSA, vocês estão bem próximos do que vocês fizeram um ano atrás, apesar de uma relevância bem maior dos M&As agora nesse trimestre, dos outros M&As ex-GSA. Então, enfim, entender um pouquinho dessa dinâmica da margem orgânica quando a gente faz a limpeza ali dos M&As para a companhia como um todo.
E aí um outro follow-up aqui também em relação à GRSA. Vocês esperam um crescimento adicional da receita de GRSA, além desses 4% tri-a-tri que a gente observou no terceiro trimestre? Acho que foi a primeira pergunta aqui do call, né? Chamou atenção esses 4% de avanço no tri-a-tri. Já tinha sido um crescimento expressivo versus o que vocês tinham ali da época do due diligence, mas enfim, entender se tem algum avanço adicional para acontecer aqui, o que poderia explicar isso? Obrigado. Tá bom. Gabriel, sim, de fato, a nossa margem, excluindo o efeito da GRSA e das demais adquiridas, ela está em linha com o histórico, apesar de uma pressão do custo trabalhista, que eu acho que pontualmente está machucando a nossa margem. Então, a gente, de fato, está com um desempenho operacional muito positivo. Eu acho que isso é fruto do trabalho do Gustavo, enfim, com o time de acompanhamento, de estar o tempo todo atento com relação ao resultado, contando centavo. É o nosso modelo de gestão, de responsabilização funcionando na prática, né? E também um pouco desse cuidado, quer dizer, não cair na tentação de ganhar contrato machucando a rentabilidade, porque a gente sabe que é um caminho sem volta. Uma vez que você ganhou um contrato com uma margem desequilibrada, você não consegue renegociar com o cliente, e você acaba se queimando com o cliente, né, numa tentativa de renegociação. Então, eu acho que é um pouco disso, é um pouco da disciplina do time, na dinâmica de acompanhamento de resultado, naquele trabalho ali do dia a dia tático de contar centavo, que o nosso time faz super bem, e do nosso time comercial não cair na tentação de vender a qualquer preço, né? Com relação à GRSA, eles repassaram reajuste, teve uma parcela relevante de reajuste que foi repassada, eu acho que em junho e julho, foi julho, né? Então isso de fato acabou ajudando nesse crescimento. Então o que a gente espera, eu acho que o que a gente espera da GRSA que vai ser a meta que a gente vai dar para o nosso time comercial da GRSA é crescer no mesmo patamar da GPS. A gente vai buscar algo entre 10% e 12% de crescimento orgânico qualificado. A gente sabe que no curto prazo, principalmente no primeiro ano pós-integração dos sistemas, a gente sabe que provavelmente vai ocorrer o crescimento orgânico vai ser um pouco machucado por essas renegociações de contrato que eventualmente serão necessárias. A gente já sabe que alguns contratos terão que ser renegociados, né? E a gente obviamente vai fazer de tudo para manter o cliente, mas nunca é fácil. Então a gente sabe que vai ter essa pressão e eventualmente o crescimento orgânico vai ser um pouco machucado em decorrência disso, mas numa base recorrente, o que a gente espera da GRSA é um crescimento, eu acho que próximo ao da GPS, entre 10% e 12% de crescimento orgânico. Tá claro, obrigado. Então, tem Só esse talvez efeito aí pós-aquisição, né, que a gente sempre tem também de ajuste dos contratos, tá? obrigado, Marita. Só um follow-up. O reajuste ele pegou julho inteiro de RSA ou foi, na verdade, feito em julho, ele pegou agosto e setembro? Ele foi, na verdade, o reajuste não é para todos os contratos, depende. Cada região, cada sindicato tem uma regra, tem um mês de reajuste, então não foi a empresa inteira que teve reajuste, foram alguns contratos, entendeu? Ele pegou o mês inteiro ele pegou o trimestre todo, né? Ele foi em julho. Então ele acaba afetando o trimestre como um todo. Tá Nesses certo. sindicatos onde houve o reajuste em julho. Ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Vamos seguir aqui, abrindo o áudio para o André Mazzini, por favor. Oi, Marita e Marcelo, Armazine aqui do Citi. Então, os dois pontos são follow-ups. O primeiro sobre o trade-off que a Marita comentou, né, entre o crescimento orgânico, mais ou menos acelerado, e a margem, né? Então, a margem continua muito boa ali, quase 11%, apesar da GR já entrando, né, que estruturalmente tem uma margem menor, então, muito bom da margem ter se mantido alta. Como é que vocês pensam no trade-off? Vocês querem sempre manter uma margem duplo dígito, e aí vai modular o crescimento orgânico para manter essa margem duplo dígito, ou é algum outro racional, assim, né? Como é que vocês pensam esse trade-off? Qual é o racional para o trade-off, né? É manter margem sempre mais alta ou não necessariamente? E a segunda, sobre o ambiente mais competitivo, né? Que vocês comentaram aqui no call e também no comentário ali da administração, e pressão dos clientes por menores preços.
Se puderem dar um pouco mais de cor, né, do que mudou, se alguma coisa mudou no ambiente competitivo, né? Nesse ano a gente viu empresa grande de segurança entrando em RJ, também empresa grande de catering, né, fazendo M&A, mais M&As no setor de facilities, né, com apoio de private equity. Então, o que mudou assim nesse competitive landscape, né, exatamente no ambiente competitivo entre os principais peers e também entre os formiguinhas, né? Se mudou alguma coisa entre eles. Obrigado. Tá bom, André, obrigado pela pergunta. Quer que eu comente sobre? Comenta sobre... Bom, eu vou comentar, então, o crescimento orgânico versus margem. Assim, a gente espera no nosso time comercial, a gente tem um indireto, e eu acho que esse é um fator de competitividade grande nosso, que é a escala, né? A gente, como tem uma escala muito grande, a gente consegue ter muito mais receita para a diluição do custo fixo, né? E o nosso negócio, ele é um negócio que ele demanda muito de estrutura de back-office, porque você tem grandes contratos, né? E são contratos com nível de complexidade de gestão de back-office muito grande, né? Você tem muito material, muito insumo, você tem muito funcionário, você tem benefício. Então, realmente você tem é um negócio que demanda muito de time de back-office. E a gente, como tem mais escala e como tem por consequência até da escala, mais espaço para investir em tecnologia que automatizam esses processos, a gente consegue ter um indireto comparativamente ao mercado muito mais competitivo. A gente consegue rodar aqui com indireto de 5%, 6% da receita líquida. E o que a gente vê aí nessas companhias de médio porte é algo entre 10% e 12%, né? Então, assim, o que a gente espera do nosso time comercial é que eles vendam com uma margem operacional de 17%. Essa é a margem média que a gente espera e que a gente cobra do nosso time comercial, entendeu? Então, obviamente que você sempre tem exceções, né? Você tem casos específicos que tem que ser tratados de forma específica, mas, na média, a orientação do nosso time comercial é para manter esse patamar de margem operacional, entendeu? Eu acho que em termos desse trade-off que você comenta, André, essa é uma questão muito, muito fundamentada aqui em alguns pilares que a gente já comentou bastante com vocês, né? Primeiro que a gente hoje acompanha contrato a contrato. Então, quando você está fazendo a precificação, ou mesmo quando você está fazendo a renegociação, você tem visibilidade do resultado do contrato e você tem a condição, então, de exigir ou de, né, priorizar um retorno, uma rentabilidade daquele contrato. Quando você não tem essa visibilidade, é muito difícil você navegar numa negociação com o cliente sem ter a informação correta daquele contrato. Acho que essa é uma premissa que não é muito visível para vocês, não é muito intuitiva, mas ela é muito concreta para a gente, né? Então, a gente não está discutindo sobre uma tese, a gente está discutindo sobre uma informação concreta, contábil, daquele contrato. E a gente, sim, estabelece um hurdle, né? Estabelece uma régua mínima para ter continuidade. E, eventualmente, se a gente não conseguir atingir aquele mínimo, a gente vai declinar. Tá? E a gente faz isso de uma maneira que a gente saia numa boa relação com o cliente, porque é bastante comum que aquele cliente volte. Bastante comum, tá? É rotineiro que ele atinja ali uma situação em que ele opta por um concorrente nosso, que eventualmente criou uma condição de preço inexequível do contrato, e acaba que aquele cliente retorna para nós numa outra situação, dado que o nosso concorrente não tem condição de dar sequência operacional. Então, acho que são esses aspectos. A gente tem, sim, uma escala maior, a gente tem uma condição de avaliar contrato a contrato, a gente estabelece uma regra do jogo mínima para que a gente possa garantir que no meu contrato eu vou ter uma margem, que faz sentido para o nosso negócio, e evidentemente na negociação eu vou dizer para o cliente, olha, dentro desse preço, infelizmente, ou desse prazo, infelizmente, não é viável, tá? O mercado é cíclico, né? O negócio assim, isso acontece, a gente já viu essa mesma situação aqui várias vezes, que é um negócio meio que cíclico, né? Você tem momentos onde você está com taxa de juros alta, as empresas estão mais pressionadas, e aí né, a tese de contratar pelo menor preço ganha força, né? E aí os nossos clientes começam a priorizar o menor preço.
E aí os nossos concorrentes também estão pressionados, porque você imagina uma empresa que está apertada financeiramente, se ele perde aquele contrato, ele tem todo o custo da desmobilização, tem que pagar a multa FGTS, tem que pagar aviso indenizado, pagar todo o estoque de férias. Então os caras raciocinam meio que, cara, eu vou negociar aqui a qualquer preço com o cliente, porque eu vou evitar essa perda, porque se eu perder, eu vou ter um desembolso de caixa enorme que eu não consigo arcar com esse desembolso de caixa nesse momento. Então esse é o ciclo, esse é o momento do ciclo onde está todo mundo priorizando o preço, né? E aí e aí no momento, e aí no ciclo seguinte, o que acontece é que essas empresas que aceitaram, porque o cara só está aumentando, a empresa que aceita renovar o contrato para evitar o custo da desmobilização, ele só está aumentando o passivo dele, porque o passivo dele é proporcional ao tempo de casa dos funcionários. Em algum momento ele vai perder aquele contrato, é inevitável, e aí ele vai quebrar. Nesse momento que ele quebra, o mesmo cliente que lá atrás priorizou a contratação pelo preço, ele percebe que é o mais importante, quer dizer, é óbvio que preço é importante, mas que contratar com segurança empresarial também é importante, porque o cliente é solidário em todo o passivo trabalhista. Então, sempre que quebra uma companhia de limpeza, de segurança, todo o pepino trabalhista que é relevante cai no colo do cliente, trabalhista e, em alguns casos, previdenciário também. E o cliente fica numa situação muito complicada, porque ele tem o passivo trabalhista, que ele vai ter que pagar porque ele é corresponsável na ação, ele é o segundo reclamado, e ele não tem nenhum documento para se defender. E aí os clientes começam a priorizar, eu vou contratar com segurança empresarial. Então, esses ciclos, né? Você tem um momento do ciclo que o cliente está apertado, ele prioriza custo, e aí no segundo momento do ciclo, ele se arrepende porque ele acabou tendo um custo muito maior em decorrência do passivo que ele assumiu, e aí ele começa a priorizar, não, eu vou contratar com segurança empresarial. Então, o mercado tem esses ciclos. Esses ciclos, eles oscilam e a gente já passou por ele várias vezes aqui na GPS, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem uma clareza aí do que é prioritário a gente manter como disciplina, né? Não é o menor preço, é a rentabilidade dos contratos, e aí a gente segue vamos dizer, nessa trilha aí, com a intenção de entregar de maneira sustentável e bem estéril, né? Bem robusta aí a margem. E aí o ambiente competitivo, com relação ao M&A, eu acho que já foi pior. Hoje eu acho que o ambiente competitivo está mais suave. Não estou vendo muita competição em M&A, não estou vendo. E foi até bom a gente ter comprado a GRSA, porque a gente estava com várias empresas engatilhadas, que a gente parou o processo. Então, assim, eu acho que reequilibrou um pouco a balança de forças de negociação. A gente está com uma posição mais forte hoje para negociar. E com relação à concorrência, com os nossos concorrentes, assim, eu acho que a gente está num momento de pressão de concorrência, porque os clientes estão mais apertados em função do contexto econômico, e aí a cadeia inteira vai se ajustando, né? Essa pressão ela é exercida na cadeia inteira. Os nossos concorrentes, eles não querem perder o contrato, então eles acabam aceitando um preço muitas vezes inexequível para não ter o custo de mobilização. Então a gente está no momento, eu acho que naquele momento do ciclo onde a pressão de custo está grande. No momento seguinte, eu acho que isso reverte para uma priorização por qualidade na contratação, né, por contratar com segurança empresarial. Esse é o ciclo. Claríssimo, obrigado. Obrigada. Vamos abrir o áudio para o Marcelo Aldi, por favor. Bom dia, gente. Obrigado. Eu queria trazer o tema para custos. A gente está no momento de superaquecimento da economia com inflação em alta e numa condição de pleno emprego. Então, queria perguntar para vocês como está a tendência de pressão de custo de mão de obra e de contratação de mão de obra. Esse é um ponto. Segundo ponto, fora mão de obra, outros itens de custo, vocês estão sentindo uma pressão maior ou não? E terceiro ponto, vocês puderem recapitular quais são os principais índices de correção dos contratos e sobre isso, qual é o risco de
a gente ter descasamentos entre o índice cheio e o crescimento de custo que vocês podem ter, que possam ser bem maiores do que o índice cheio. Obrigado. Tá bom. Ô Marcelo, assim, a gente não está vendo pressão na nossa base de fornecedores. A gente não está vendo, até porque eu acho que os nossos fornecedores estão no mesmo ambiente que a gente está, e as cadeias estão todas pressionadas, né? Pressão de repasse de reajuste. Enfim, eu acho que os sindicatos, eles normalmente seguem a regra do mínimo, né? Então, é o que eles têm seguido nos últimos anos, então é um índice de reajuste muito próximo ao reajuste do mínimo. Então, assim, a gente também não está muito preocupado com os percentuais de repasse de reajuste dos salários, não. Acho que a gente já teve, em anos anteriores, momentos muito mais delicados, com repasses de 8%, 10%. Então, de um lado, acaba sendo bom, porque ajuda no crescimento orgânico, né? Mas, por outro lado, o desafio de repassar para o cliente é muito maior. Então, mas a gente não tá vendo isso, não. De fato, a gente está com uma dificuldade grande aqui de completar os nossos postos. A gente está sentindo um mercado de trabalho aquecido. Está muito mais difícil contratar, muito mais difícil contratar. Então, a gente está reforçando o nosso time de RH. Os nossos sistemas de banco de currículo, eles ajudam muito nesse momento, mas a pressão está grande, sim. Está muito mais difícil hoje você completar os postos de trabalho do que estava no passado. Isso é fato, né? E com relação aos índices de reajuste, assim, eu diria que 95% dos nossos contratos, eles estão casados. Tipicamente, o nosso contrato é 70% do preço é corrigido pelo reajuste salarial daquela convenção coletiva e 30% ao IPCA, que é mais ou menos a nossa composição de custos, né? Do nossa base de custo, mais ou menos 70% é salários, proventos e benefícios, e 30% são serviços e materiais, né? Então, 90% dos nossos contratos, no mínimo, seguem essa regra, e, inclusive, o momento do reajuste está casado com a data base do sindicato. Então, a gente repassa o reajuste no mesmo mês no qual o sindicato reajusta os salários, né? Sempre foi assim. Eu acho que prova disso é que a gente sempre conseguiu, historicamente, manter as margens, mesmo nesses momentos, nesses anos nos quais os percentuais de reajuste foram bem maiores, né? Então, assim, sempre é um desafio repassar preço para o nosso cliente, nunca é fácil. A gente tem o benefício de ter 500... A GPS, no final do dia, ela é uma congregação de 500 pequenas empresas, que são os nossos gerentes de contrato, que são quem fazem todo o trabalho, e eles estão ali lutando para repassar o reajuste. Então, isso ajuda muito no processo, né? Você ter esse exército aí de gerente de contratos comprometidos em repassar o reajuste, porque no final do dia o desempenho da empresa dele depende disso, né? Então, nunca é fácil repassar o reajuste, sempre é um desafio enorme. O nosso modelo de gestão, eu acho que ajuda muito, mas os nossos contratos, eles estão todos casados. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final. Quero agradecer a participação de todos, desejar aí uma boa semana. Estamos à disposição aí para eventuais dúvidas que ainda persistam. Obrigada. Obrigado, pessoal. Bom dia. Yeah.